Naquela fazenda, o sol nascia como testemunha silenciosa das injustiças que se repetiam dia após dia. O barulho dos galos misturava-se ao som das correntes e o vento parecia carregar lamentos antigos entre as plantações. Era uma terra marcada pelo sofrimento, onde o trabalho começava antes do amanhecer e terminava apenas quando a escuridão tomava conta dos campos. Senhor da casa, homem de coração endurecido pelo poder, acreditava ter domínio absoluto sobre a vida dos outros. Sua palavra era lei, e qualquer desobediência, por menor que fosse, era castigada com crueldade. Ele caminhava pela fazenda com o peito estufado, e todos baixavam a cabeça ao vê-lo passar. O medo era a moeda com que ele comprava respeito, ou pelo menos o que ele achava que era respeito. Entre os escravizados havia um homem de semblante calmo, chamado Elias. Ele trabalhava em silêncio, cumprindo ordens sem questionar, mas havia algo em seus olhos que inquietava o Senhor. Uma paz inexplicável, como se nada o atingisse. Enquanto outros tremiam de medo, Elias permanecia sereno. Enquanto outros choravam escondidos, Elias cantava baixinho hinos de esperança. E foi justamente essa serenidade que despertou ódio no coração do Senhor. Como podia um homem em correntes ser mais livre do que ele? Como podia alguém tão humilhado sorrir enquanto ele próprio, com todo o seu poder, vivia amargurado? Aquilo era insuportável. Aquilo era uma afronta silenciosa que corroía sua alma. Num dia comum, uma acusação injusta surgiu. Elias foi chamado de ladrão, sem provas, apenas por inveja e malícia de outros que não suportavam sua paz. Um objeto havia desaparecido da casa grande e rapidamente apontaram para ele. Não havia evidências, não havia testemunhas, apenas o dedo acusador daqueles que queriam vê-lo quebrado. O Senhor, tomado pela fúria e pela cegueira do poder, mandou que Elias fosse trazido ao centro da fazenda. Todos foram obrigados a assistir. Era uma demonstração de força, um lembrete de quem mandava ali. O sol estava alto, queimando a pele de todos, mas nada queimava mais do que a injustiça prestes a acontecer. Elias foi amarrado ao tronco. Suas mãos foram atadas com cordas grossas que arranhavam a pele. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo canto distante de algum pássaro que parecia lamentar o que estava por vir. O Senhor ordenou que o castigo começasse, e o feitor, homem cruel e sem piedade, preparou o chicote. O som do chicote cortando o ar ecoava como um grito da própria terra. O primeiro golpe rasgou as costas de Elias e o sangue começou a escorrer. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de gritar, em vez de praguejar, Elias permaneceu em silêncio. Apenas respirava fundo, como se estivesse conversando com alguém que ninguém mais podia ver. O segundo golpe veio, depois o terceiro, e com cada açoite, o espanto crescia entre os presentes. Elias não amaldiçoava, não gritava de ódio. Pelo contrário, seus lábios se moviam em oração. E quando finalmente uma voz saiu de sua garganta, não foi um grito de dor, mas uma súplica. Que Deus tenha misericórdia do Senhor. Um silêncio pesado tomou conta da fazenda. O feitor parou, confuso. O senhor franziu a testa sem entender. Os outros escravizados arregalaram os olhos. Como podia alguém orar por quem o feria? Como podia alguém pedir bênçãos para quem lhe causava tanto sofrimento? Aquilo era impossível, desafiava toda a lógica humana. Mas Elias continuou. Entre gemidos de dor, entre o sangue que escorria pelas costas, ele orava. Pedia perdão para aqueles que não sabiam o que faziam. Pedia luz para os corações endurecidos. Pedia misericórdia onde só havia crueldade. E quanto mais ele orava, mais o silêncio ao redor se tornava ensurdecedor. Até o vento pareceu parar. As folhas das árvores ficaram imóveis. Era como se a própria natureza estivesse testemunhando algo sagrado, algo que mudaria o curso daquela história. O Senhor sentiu um arrepio subir pela espinha,
mas não sabia se era medo ou se era algo que ele não queria reconhecer. A presença de Deus naquele lugar. Algo profundo começava a mudar ali, mesmo que ninguém ainda percebesse. As sementes da transformação estavam sendo plantadas no solo endurecido daquele coração de pedra. E quando as sementes são plantadas com sangue e oração, a colheita sempre vem, mais cedo ou mais tarde. Após o açoite, Elias caiu de joelhos, o corpo ferido, mas o espírito intacto. Os outros escravizados desviavam o olhar, temendo que a compaixão fosse vista como rebeldia. Ajudá-lo seria se colocar em risco. Chorar por ele seria confessar fraqueza. Então, permaneceram em silêncio com o coração partido, mas os pés paralisados pelo medo. O Senhor observava em silêncio, respirando pesado, com as mãos trêmulas. Tentava entender como aquele homem podia suportar tanta dor sem ódio. Tentava decifrar o mistério daqueles olhos que, mesmo machucados, pareciam olhar além do sofrimento, como se vissem algo que ele não conseguia enxergar. Havia algo desconcertante naquele olhar calmo, algo que o fazia sentir-se pequeno, mesmo estando no comando. Era como se Elias tivesse uma força que não vinha do corpo, mas de algum lugar mais profundo, mais alto, mais poderoso. E pela primeira vez na vida, o Senhor sentiu que não era ele quem estava no controle. 2 homens carregaram Elias para a senzala. Suas costas eram um mapa de sangue e dor. A pele aberta expunha a carne viva e cada movimento era uma tortura. Mas mesmo assim, quando o deitaram sobre o colchão de palha, Elias sussurrou: "Obrigado. Obrigado a quem o carregou. Obrigado a Deus pela vida. Obrigado por ainda poder respirar." Naquela noite, enquanto todos dormiam, o Senhor não conseguiu pregar os olhos. Deitado em sua cama confortável, cercado por lençóis de linho fino, ele se sentia mais preso do que qualquer escravo em correntes. As palavras de Elias ecoavam em sua mente. Que Deus tenha misericórdia do Senhor. Aquelas frases simples, ditas entre gemidos e sangue, pareciam martelar seu orgulho como um martelo em uma bigorna. Ele se levantou, caminhou até a janela e olhou para as senzalas ao longe. Uma luz fraca brilhava em uma delas. Alguém estava acordado. Seria Elias? Estaria ele ali, sofrendo em silêncio? Ou pior, estaria ele orando novamente pedindo bênçãos para quem não merecia? Pela primeira vez, o Senhor sentiu culpa. Não a culpa comum passageira, aquela que se esquece com o tempo, mas aquela que corrói por dentro, que desnuda o homem diante de si mesmo. Era uma culpa que não podia ser lavada com água, nem apagada com bebida. Era uma culpa que exigia algo mais, arrependimento. Mas o orgulho ainda era forte. A voz dentro dele gritava que ele estava certo, que ele tinha poder, que aquele homem era apenas um escravo. Mas outra voz, mais suave, mais verdadeira, sussurrava: "E se você estiver errado? E se o verdadeiro escravo for você?" Nos dias seguintes, algo começou a mudar. O Senhor observava Elias à distância, escondido entre as sombras, tentando entender aquele mistério. Mesmo ferido, o homem levantava cedo antes do nascer do sol. Cuidava dos animais com a mesma dedicação de sempre. Ajudava os outros que estavam doentes ou fracos, sem reclamar. Ele sorria, ainda que sua pele continuasse sangrando. Ele cantava, ainda que cada movimento fosse uma agonia. Ele consolava os outros, ainda que fosse ele quem mais precisasse de consolo. E aquele sorriso começou a assombrar o Senhor. Como alguém açoitado, humilhado e injustiçado podia expressar tamanha paz? Essa pergunta se tornou um peso que ele já não conseguia ignorar. Ela o seguia durante o dia, o perturbava durante a noite, estava em cada refeição que ele comia, em cada gole de vinho que bebia. Não havia escapatória. O Senhor começou a ter pesadelos.
Sonhava que estava amarrado ao tronco, que era ele quem recebia os açoites. Acordava suando, ofegante, com o coração disparado. E toda vez que acordava, a primeira coisa que via era a janela, e além dela, as senzalas. E lá estava Elias, acordado, orando. As manhãs voltaram a nascer na fazenda, mas o ar já não era o mesmo. O Senhor, antes temido, agora se via perdido em pensamentos. Cada vez que cruzava o olhar de Elias, sentia o peito apertar, como se algo dentro dele estivesse prestes a desabar. Aquela serenidade o incomodava, o desafiava, o colocava diante de um espelho invisível. Ele começou a evitar o pátio onde Elias trabalhava. Mudava de caminho para não cruzar com ele, mas era impossível fugir. A fazenda não era grande o suficiente para esconder um homem de sua própria consciência. Os olhares, o som do trabalho, até o canto dos pássaros, pareciam acusá-lo em silêncio. Outros escravizados perceberam a mudança. O Senhor já não gritava tanto, já não batia com tanta frequência. Andava cabisbaixo, como se carregasse um fardo invisível. Alguns achavam que ele estava doente. Outros sussurravam que ele estava enfeitiçado. Mas os mais sábios sabiam. Ele estava sendo confrontado pela verdade. Certa noite, caminhando sozinho entre os campos, ele se deparou com o celeiro iluminado por uma lamparina fraca. A curiosidade o puxou, ou talvez fosse algo maior que a curiosidade. Ele se aproximou em silêncio, escondendo-se atrás das tábuas de madeira velha. E foi então que viu. Lá dentro, Elias estava ajoelhado sobre o chão de terra batida. Suas mãos estavam juntas, erguidas para o céu. Sua voz era baixa, mas firme, cada palavra carregada de fé e convicção. E ele não estava pedindo para si mesmo, não estava pedindo liberdade, não estava pedindo vingança. Ele estava pedindo bênçãos, pedindo para o próprio Senhor. Senhor Deus, toca no coração daquele homem. Mostra a ele que existe um caminho melhor, liberta ele das correntes do orgulho. Abre os olhos dele para que ele veja que o verdadeiro poder está no amor, não na força. As palavras eram simples, mas poderosas. Cada frase era como uma flecha que atravessava as defesas do fazendeiro. Aquilo foi um golpe no orgulho do homem. O coração, antes de pedra, pulsou de forma estranha, como se estivesse sendo quebrado aos poucos. Pela primeira vez, ele sentiu vergonha, não da culpa, mas da própria cegueira. Como havia sido tão tolo? Como havia desperdiçado tanto tempo sendo um tirano, quando podia ter sido um líder de verdade? Ele quis entrar no celeiro, quis se ajoelhar ao lado de Elias e pedir perdão. Mas o orgulho ainda era forte, ainda segurava suas pernas, ainda o impedia de dar aquele passo. Então ele recuou, voltou para a casa grande, trancou-se no quarto e chorou. Chorou como não chorava desde criança. Nos dias seguintes, o fazendeiro começou a observar Elias em segredo, mas agora com um objetivo diferente. Queria entender de onde vinha aquela força. Queria descobrir o segredo daquela paz. Havia algo quase sobrenatural em sua fé, algo que transcendia a dor, a humilhação, as correntes. Ele via os outros escravizados se aproximarem de Elias durante as poucas horas de descanso. Buscavam consolo, esperança, uma palavra de encorajamento. Era como se aquele homem ferido fosse uma chama viva no meio da escuridão, uma luz que não se apagava, não importava quão forte fosse o vento. E quanto mais o Senhor via isso, mais o peso em sua consciência crescia. Era como se cada gesto de bondade de Elias fosse uma acusação silenciosa. Cada sorriso era um lembrete de sua crueldade. Cada oração era um espelho mostrando quem ele realmente era. E o reflexo não era bonito. O fazendeiro começou a questionar tudo. Questionava o sistema que ele sempre defendeu. Questionava as tradições que ele sempre seguiu. Questionava a própria ideia de que alguns homens nascem para mandar e outros para obedecer. Será que isso era verdade?
Ou seria essa apenas uma mentira conveniente para justificar a injustiça? Algo estava prestes a quebrar. As rachaduras na parede de seu orgulho ficavam maiores a cada dia. E ele sabia, no fundo, que quando aquela parede caísse, não haveria como reconstruí-la. A mudança estava vindo, inevitável como a aurora depois da noite mais escura. O amanhecer daquele dia trouxe algo diferente no ar. Uma inquietação, uma expectativa, como se até a terra estivesse esperando algo acontecer. O Senhor desceu cedo da casa grande, mas não com o mesmo passo firme de sempre. Ele caminhava devagar, quase hesitante, como quem não sabe se está indo na direção certa. Encontrou Elias sentado à sombra de uma velha mangueira, cuidando das feridas dos outros com pedaços de pano limpo e água fresca. Suas mãos, ainda marcadas pelos açoites, moviam-se com gentileza, limpando os cortes, amarrando os curativos, sussurrando palavras de conforto. Era uma cena de pura compaixão. Por um instante, o tempo pareceu parar. O Senhor ficou ali, observando, com o coração batendo forte no peito. Queria falar, mas as palavras se recusavam a sair. Queria se aproximar, mas os pés pareciam pregados no chão. Era como se houvesse uma barreira invisível entre ele e aquele homem. Uma barreira feita de orgulho, medo e arrependimento. Mas então, Elias levantou o olhar. Seus olhos encontraram os olhos do Senhor. E naquele momento, algo se rompeu. Não houve acusação naquele olhar. Não houve ódio. Apenas uma pergunta silenciosa. Está pronto? O Senhor respirou fundo, sentiu as pernas tremerem, mas deu o primeiro passo. Depois outro, e mais outro, até estar ali diante de Elias. As palavras que saíram de sua boca não soaram como ordem, não tinham o tom autoritário de sempre. Eram vulneráveis, quase sussurradas, carregadas de uma dor que ele não sabia mais esconder. Por que você orou por mim? A pergunta saiu embargada, quase sem sair. Por que você pediu bênçãos para quem lhe causou tanto sofrimento? Eu não entendo. Eu te açoitei, te humilhei, te acusei injustamente, e você orou por mim. Por quê? Elias levantou o olhar sem pressa, como quem pesa cada palavra antes de dizê-la. Havia uma sabedoria naqueles olhos, uma sabedoria que vinha de um lugar muito além daquela fazenda. Ele respondeu com serenidade, com uma calma que só vem de quem conhece verdades profundas, porque o Senhor também é escravo, só que do orgulho. O silêncio que seguiu foi pesado, como se o mundo inteiro esperasse pela reação. O fazendeiro sentiu o chão sumir sob os pés. Aquela resposta atravessou o peito como uma lâmina invisível, cortando todas as suas defesas, expondo a ferida que ele tentava esconder há tanto tempo. Pela primeira vez, ele não soube o que dizer. As palavras fugiram, o argumento morreu na garganta. Porque era verdade. Era uma verdade tão óbvia, tão clara, mas que ele se recusava a ver. Ele era escravo, sim. Escravo do próprio ego, da necessidade de controlar, da ilusão de que o poder o tornava superior. Os olhos do Senhor marejaram, mas ele virou o rosto rapidamente, tentando esconder a emoção. Não podia chorar ali, não podia mostrar fraqueza. Ou podia. Talvez essa fosse justamente a força que ele precisava, a coragem de ser vulnerável, de admitir que estava errado, de reconhecer que precisava mudar. Saiu dali cambaleando, sem saber se fugia de Elias ou de si mesmo. As pernas mal o sustentavam. A visão estava embaçada pelas lágrimas que ele lutava para segurar. Aquela frase ecoava dentro de sua mente, repetindo-se como um sino que não parava de tocar. Escravo do orgulho, escravo do orgulho, escravo do orgulho. Ele começou a perceber que, embora tivesse o poder, nunca havia sido livre. Tinha terras, tinha riqueza, tinha servos, mas estava preso. Preso à necessidade de ser temido, preso à imagem de homem forte, preso às expectativas que ele mesmo criou. E aquelas correntes eram mais pesadas do que qualquer ferro.
E naquela ferida aberta, naquela verdade dolorosa, germinava algo novo, uma inquietação profunda que não o deixaria mais em paz. Era o começo da transformação, o primeiro passo de uma longa jornada. E embora ainda doesse, embora ainda fosse difícil, ele sabia que não podia mais voltar atrás. A verdade tinha sido revelada e não havia como fingir que não a viu. Nos dias seguintes, o Senhor parecia outro homem, ou talvez o mesmo homem tentando entender quem realmente era por baixo de todas aquelas máscaras. Ele andava pela fazenda como quem observa um lugar estranho, como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. E, de certa forma, estava vendo com olhos novos, percebendo pela primeira vez o sofrimento que ele mesmo causava. Os rostos cansados, os corpos exaustos, os olhares vazios daqueles que trabalhavam do amanhecer ao anoitecer sem descanso. Como ele nunca tinha visto isso antes. Como tinha sido tão cego. Os gritos dos feitores, antes comuns e ignorados como parte do cotidiano, agora o faziam estremecer. Cada chicotada que ouvia ao longe era como se fosse em sua própria pele. Cada grito de dor ecoava em sua consciência como uma acusação. Ele queria tapar os ouvidos, queria fugir, mas sabia que não podia mais se esconder da realidade. Mas havia um conflito dentro dele, uma batalha invisível que travava a cada momento. De um lado, o velho homem, aquele que mandava açoitar sem pensar duas vezes, que via os escravizados como propriedade, como ferramentas. Do outro lado, o novo homem, ainda fraco, ainda incerto, mas que desejava pedir perdão, que queria fazer diferente. E essa batalha não era fácil. Havia momentos em que o velho homem quase vencia, momentos em que ele pensava em voltar a ser como era. Seria mais fácil, afinal, mais confortável. Mas então ele via Elias ao longe e a lembrança daquela paz inexplicável o puxava de volta. Não, ele não podia desistir agora. Certa tarde, viu Elias ajudando um menino que havia se ferido com o arado. O garoto, de não mais que 10 anos, tinha as mãos sangrando e chorava de dor. Elias se ajoelhou ao lado dele. Limpou as feridas com água, rasgou um pedaço de sua própria roupa para fazer curativos, e enquanto amarrava, contava histórias para distrair o menino da dor. O Senhor observou de longe, escondido atrás de uma cerca, e algo nele quebrou de vez. As mãos calejadas de Elias, ainda marcadas pelo chicote, ainda feridas, cuidavam do garoto com um amor que o próprio fazendeiro nunca conheceu. Era um amor puro, desinteressado, que não esperava nada em troca. Era o tipo de amor que ele nunca soube dar. Ele sentiu raiva, mas não de Elias. Sentiu raiva de si mesmo, raiva por ter acreditado por tantos anos que o poder estava em mandar, em controlar, em dominar, quando o verdadeiro poder, o poder que realmente transforma, sempre esteve em amar, em servir, em se doar. Como tinha sido tão tolo! A raiva se transformou em choro. Ali, escondido atrás da cerca, ele chorou. Chorou pela vida que desperdiçou sendo um tirano. Chorou pelas pessoas que machucou. Chorou pelo tempo perdido. E chorou também pela esperança de que talvez, apenas talvez, ainda houvesse tempo para mudar. A noite caiu, pesada como chumbo. O fazendeiro se trancou no escritório, cercado por livros que nunca leu de verdade, por mapas de terras que conquistou sem pensar no custo humano. Bebeu mais do que devia, tentando calar a culpa com o gosto amargo da cachaça. Mas o álcool não apagava as lembranças. Pelo contrário, fazia tudo doer mais. Cada gole trazia uma lembrança. O rosto de Elias sangrando, os olhos do menino chorando, os corpos curvados trabalhando sob o sol escaldante, as mãos acorrentadas, os sonhos destruídos. Era um filme de horrores, e ele era o diretor, o roteirista, o protagonista. Era o responsável por tudo aquilo. Ele chorava sozinho, trancado no escritório, enquanto lá fora o vento sussurrava o nome de Elias,
como se a própria terra quisesse lembrá-lo da vergonha que carregava. As paredes pareciam se fechar ao seu redor. O ar estava pesado. Ele mal conseguia respirar. Era como se o mundo inteiro o acusasse. Foi ali, entre soluços e silêncio, entre a escuridão do quarto e a escuridão de sua alma, que ele percebeu. Não podia mais viver sendo o mesmo homem. Ou ele mudava, ou aquela culpa o mataria. Não fisicamente, talvez, mas mataria algo pior. Mataria sua humanidade, mataria qualquer chance de redenção, mataria a última fagulha de esperança que ainda restava. Ele se levantou cambaleante, apoiou-se na mesa e olhou pela janela. Lá fora, as estrelas brilhavam indiferentes ao drama humano. Mas ele não queria ser indiferente. Não mais. Queria sentir, queria mudar, queria ser melhor. E, embora não soubesse como, sabia que o primeiro passo era reconhecer a verdade. Ele estava errado, sempre esteve, e precisava pedir perdão. Na manhã seguinte, o senhor acordou com os olhos inchados, a boca seca e a mente confusa. A luz do sol entrava pela janela como uma acusação. Mais um dia começava, mas ele não queria que fosse mais um dia igual. Precisava que fosse diferente, precisava que fosse o dia da mudança. Pela primeira vez em anos, não mandou chamar ninguém. Não gritou ordens da varanda, não enviou feitores para apressar o trabalho. Simplesmente desceu os degraus da casa grande, devagar, um passo de cada vez, e caminhou até o terreiro onde todos já trabalhavam. Havia um silêncio diferente naquela manhã. Um respeito misturado com medo, uma curiosidade misturada com desconfiança. Todos pararam, olhando de soslaio, sem entender o que estava acontecendo. O Senhor nunca descia tão cedo. O Senhor nunca caminhava entre eles sem um propósito claro. Algo estava estranho, então ele fez algo impensável, algo que ninguém jamais imaginou que veria. Tirou o chapéu, segurou-o com as duas mãos contra o peito, se aproximou de Elias e pediu com a voz tremendo: "Posso falar com você?" O murmúrio se espalhou como fogo em palha seca. Cochichos corriam de boca em boca. Olhares se cruzavam incrédulos. Todos pararam de trabalhar, mesmo sabendo que poderiam ser castigados por isso. Mas não conseguiam tirar os olhos daquela cena impossível, o homem mais temido da fazenda, o Senhor Todo-Poderoso, pedindo para conversar com o escravo que ele mesmo mandara açoitar. Elias o olhou, sem desviar, sem pressa, e esperou. Não disse sim, não disse não. Apenas esperou, como quem sabe que algumas coisas precisam de tempo para amadurecer. E esse era o tempo certo. O Senhor engoliu em seco. A voz saiu trêmula, quase sussurrada, mas alta o suficiente para que todos ouvissem. "Eu errei." As duas palavras saíram devagar, carregadas de um peso que ele carregava há dias. "Errei, Elias. Te acusei sem provas, te açoitei por orgulho, humilhei por medo, e você orou por mim." A voz dele quebrou, e ele pausou para recuperar o fôlego. "Não mereço seu perdão, mas estou aqui para pedi-lo, diante de todos." A frase pareceu ecoar pelo campo inteiro, atravessando os muros invisíveis que separavam senhor e escravos, derrubando as barreiras que ele mesmo construiu. Ninguém sabia o que era mais difícil de acreditar: o pedido de perdão ou o fato de ele ter reconhecido o erro diante de todos, publicamente, sem esconder-se. Elias abaixou a cabeça, não em submissão, mas em oração. Por um instante, o silêncio se tornou sagrado. Era como se anjos estivessem presentes, testemunhando aquele momento. O tempo pareceu parar. O vento parou de soprar. Até os pássaros calaram-se. E então, Elias levantou o rosto e sorriu. Foi como se o tempo, cansado de tanta dor, finalmente respirasse aliviado. Mas nem todos aceitaram aquilo com facilidade. Os feitores olharam com desprezo, achando que o Senhor havia enlouquecido. "Ele perdeu a cabeça", diziam entre si. "Isso vai passar."
Achavam que aquela fraqueza seria passageira, que logo ele voltaria a ser o mesmo tirano de sempre. Os escravizados, confusos, temiam uma armadilha. Já tinham visto promessas vazias antes. Já tinham esperado mudanças que nunca vieram. Por que essa vez seria diferente? Muitos mantiveram a distância, observando, esperando, duvidando. A desconfiança era natural depois de tanto sofrimento. Mas Elias, porém, sorriu. Um sorriso calmo, mas poderoso. Um sorriso que vinha de um lugar onde a fé era mais forte que o medo. Ele respondeu: quem reconhece o erro já deu o primeiro passo para a liberdade, mas o caminho é longo, Senhor. O perdão eu dou, mas a mudança, essa depende só do Senhor. O fazendeiro sentiu as lágrimas caírem livremente agora, sem tentar escondê-las. Pela primeira vez, entendeu o peso e o valor daquela palavra, liberdade. Não era sobre correntes ou papéis, era sobre o coração. Era sobre escolher o amor em vez do ódio, a humildade em vez do orgulho, o serviço em vez do domínio. Era sobre ser livre de si mesmo. E ali, naquele momento, diante de todos, o senhor da fazenda se ajoelhou, não para humilhar-se falsamente, mas para reconhecer verdadeiramente quem ele tinha sido e quem queria se tornar. E quando seus joelhos tocaram a terra, algo mudou. Não apenas nele, mas em todos que testemunharam. Porque viram que, se até um coração de pedra pode ser quebrado, então ninguém está além da redenção. A notícia se espalhou rápido, mais rápido do que o vento, pelos campos, pelas senzalas, pela casa grande. O Senhor enlouqueceu, diziam uns, balançando a cabeça com descrença. Isso é armadilha, cochichavam outros, olhando para os lados com medo. Já tinham visto muitas promessas vazias, já tinham acreditado em falsas esperanças. Por que essa vez seria diferente? Os feitores zombavam pelas costas, rindo com escárnio. Achavam que aquela fraqueza seria passageira, como febre que vem e vai. Logo ele volta ao normal, diziam, cuspindo no chão com desprezo. É só uma fase, vai passar. Mas havia algo nos olhos deles que traía o medo. E se não passasse? E se a mudança fosse real? Mas o fazendeiro não reagia mais com fúria. Não mandava açoitar quem duvidava. Não gritava com quem zombava. Apenas observava, ouvia, aprendia. A fazenda inteira parecia respirar desconfiança, como um animal ferido que não confia mais em nenhum gesto de carinho, por mais sincero que pareça. Cada gesto dele era medido pelos outros. Cada palavra, testada como quem testa gelo fino antes de pisar. Cada ordem, analisada para ver se era real ou disfarce. E o Senhor entendia. Ele mesmo não confiaria em si se estivesse no lugar deles. Tinha que provar com atos, não com palavras. E atos levam tempo. E ainda assim, Elias permanecia o mesmo, calmo, paciente, trabalhando em silêncio, acreditando que a verdadeira mudança não se prova com fala bonita, mas com constância. É nos dias difíceis que se vê quem realmente mudou, ele dizia aos outros. Qualquer um consegue ser bom quando tudo vai bem. O teste vem quando a tempestade chega. As semanas passaram, lentas e tensas. O Senhor começou a fazer coisas que ninguém esperava. Mandou melhorar a comida das senzalas, diminuiu as horas de trabalho nos dias mais quentes, permitiu que as famílias ficassem juntas aos domingos. Pequenas coisas, mas que faziam diferença. Ainda assim, muitos duvidavam. Até que veio o teste de fogo. Em certo dia, o Senhor surpreendeu a todos ao dispensar o feitor mais cruel, o mesmo que havia açoitado Elias com prazer evidente. O homem era conhecido pela violência, pelo sadismo com que aplicava os castigos. Era temido e odiado em igual medida, e agora estava sendo mandado embora. O homem saiu furioso, o rosto vermelho de raiva, as veias saltadas no pescoço. Cuspiu pragas, gritou ameaças, jurou vingança. "Você vai se arrepender",
berrou, apontando o dedo para o fazendeiro. Isso aqui vai virar uma bagunça sem mim. Esses escravos vão subir na sua cabeça. Você vai ver. Mas o Senhor permaneceu firme. Não revidou os xingamentos. Não ameaçou de volta. Apenas disse, com uma calma que ele mesmo se surpreendeu de ter: aqui não tem mais lugar para crueldade. Pode ir em paz. E o homem foi, prometendo voltar, prometendo destruir tudo que o Senhor estava tentando construir. O restante da fazenda ficou em choque. O silêncio após a saída do feitor era ensurdecedor. Ninguém ousava comemorar abertamente, mas dentro de cada coração, uma pequena faísca de esperança começou a brilhar. Talvez, apenas talvez, a mudança fosse real. Talvez houvesse mesmo um futuro diferente pela frente. Era como se, de repente, uma janela se abrisse em meio à escuridão que sempre cobriu aquela fazenda. Uma fresta de luz, ainda pequena, mas crescendo. E naquele instante, o Senhor percebeu algo fundamental. Mudar não era apenas pedir perdão uma vez. Era sustentar o novo caminho todos os dias, mesmo quando fosse difícil, mesmo quando fosse solitário. A transformação começou a incomodar profundamente os que viviam do medo e do caos. Alguns feitores restantes tentavam provocar o fazendeiro, criando situações para testá-lo, esperando vê-lo voltar ao antigo ódio e violência. Mas ele se calava, respirava fundo e escolhia a paciência em vez da raiva. Passou a caminhar entre os trabalhadores, não mais como um inspetor, mas como quem queria aprender. Ajudava onde podia, observava como trabalhavam, reconhecia a habilidade de cada um. Aprendia os nomes, as histórias, as dores, e quanto mais se aproximava deles, mais percebia o abismo imenso que sempre houve entre poder e humanidade. Via rostos onde antes via apenas ferramentas. Ouvia histórias onde antes ouvia apenas reclamações. Sentia a dor onde antes sentia apenas números de produção. E cada descoberta era uma punhalada em seu orgulho anterior, mas também um passo em direção à sua própria humanidade restaurada. Elias via tudo de longe, com um olhar sereno e profundo, como quem entende que a semente já germinou debaixo da terra e que agora o tempo, a água e o sol cuidariam do resto. Ele não precisava apressar nada. Não precisava forçar nada, apenas precisava estar presente, firme, sendo a luz que era. Os meses passaram e a transformação continuava, lenta, mas constante. Como uma árvore que cresce imperceptivelmente dia após dia, mas que ao final de um ano está visivelmente maior. A fazenda estava diferente. Havia menos gritos, menos chicotes, menos lágrimas. Não era perfeito, mas era melhor. E melhor já era muito. Mas nem todos estavam satisfeitos com essa mudança. A transformação do Senhor começou a incomodar quem vivia e lucrava com o caos. Um dos antigos feitores, aquele que foi demitido e tomado pela raiva e pelo desejo de vingança, não conseguia aceitar o que tinha acontecido. Ele voltou à fazenda numa noite chuvosa e escura. O som dos relâmpagos cobria seus passos furtivos. Nos olhos dele havia ódio puro, aquele tipo de ódio que cega a razão e consome a alma. Ele conhecia cada canto daquela fazenda. Sabia onde doeria mais, e escolheu o celeiro, onde parte da colheita estava guardada e onde os animais se abrigavam da tempestade. Enquanto todos dormiam, embalados pelo som da chuva, ele derramou querosene nas paredes de madeira velha, riscou o fósforo com mãos trêmulas de ódio e ateou fogo. As chamas subiram rápido, gulosas, lambendo a madeira seca como se fossem criaturas vivas e famintas. Em minutos, o celeiro inteiro estava em chamas. O fogo subiu alto, iluminando o céu noturno como se fosse um segundo sol, vermelho e furioso. Era como um castigo divino, ou pelo menos era assim que parecia. A luz das chamas acordou a fazenda inteira. Gritos cortaram a noite. Fogo! Fogo no celeiro!
e todos saíram correndo desesperados, tentando salvar o que pudesse ser salvo. O Senhor, ao ver as chamas de sua janela, não pensou duas vezes, nem vestiu sapatos direito. Correu descalço pela lama, o coração disparado, não pensando na colheita, não pensando no prejuízo, mas nas vidas que podiam estar em perigo. Os animais, as pessoas que podiam estar perto, ele tinha que ajudar. Elias também estava lá, já tentando soltar os animais presos. Os cavalos relinchavam aterrorizados, os olhos arregalados de medo. As vacas mugiam desesperadas. O calor era insuportável, queimava o ar, queimava os pulmões. A fumaça sufocava, grossa e negra, cegando tudo. Mas o instinto de proteger, de salvar, falava mais alto que o medo. Eles trabalhavam juntos, lado a lado, senhor e escravo, não mais separados por títulos, mas unidos pela urgência do momento. Soltavam as cordas, abriam as portas, empurravam os animais para fora. O suor misturava-se com a fuligem no rosto. As mãos queimavam ao tocar em superfícies quentes, mas não podiam parar. Quando o teto começou a ranger, todos os outros gritaram: "Saiam, vai desabar!" Mas Elias viu que ainda havia um bezerro preso no fundo, mugindo de terror. Sem pensar, correu de volta. O Senhor viu e, num impulso que ele mesmo não entendeu completamente, correu atrás dele. "Elias, não!" Quando o teto ameaçou desabar de verdade, quando as vigas começaram a ceder com estalos que pareciam ossos se quebrando, o fazendeiro se jogou sobre Elias, empurrando-o para fora com toda a força que tinha. A última coisa que viu antes da escuridão foi o céu vermelho através do teto em chamas. Depois, apenas dor. Foi atingido por uma viga em chamas que caiu como um martelo divino. O impacto o jogou no chão. O fogo queimou suas roupas, sua pele. Um grito ecoou, não dele, mas de todos que viram. E o fogo pareceu engolir o silêncio, engolir tudo, deixando apenas horror e desespero. Elias, arremessado para fora e ficando atordoado, levou alguns segundos para entender o que tinha acontecido. Quando percebeu que o Senhor tinha ficado para trás, que tinha se sacrificado por ele, voltou desesperado. "Não, não, Senhor!" Correu de volta para o inferno de chamas sem pensar em si mesmo. Puxou o homem pelos braços, arrastando-o entre os destroços em chamas. As mãos queimavam, os braços doíam, mas não soltava. Outros vieram ajudar. Juntos, conseguiram tirar o fazendeiro do celeiro segundos antes de tudo desabar completamente. E ali, do lado de fora, Elias segurou o homem ferido e chorou. Chorou e clamou a Deus por misericórdia. "Não deixa ele morrer, Senhor, por favor. Ele mudou, ele realmente mudou. Tem misericórdia, tem misericórdia." As lágrimas caíam no rosto queimado do fazendeiro, misturando-se com a fuligem e o sangue. Em volta, todos olhavam. Alguns choravam também, outros oravam. Era como se o destino de toda aquela fazenda dependesse daquele momento. E então, como resposta às orações, a chuva começou a cair. Não uma chuva comum, mas uma chuva torrencial, como se o céu se abrisse de uma vez só. Como um milagre, as gotas pesadas começaram a abafar as chamas, uma por uma. O fogo resistiu por alguns minutos, mas a água era implacável. Lavava a terra, lavava o fogo, lavava os pecados. O fazendeiro, ferido e queimado, mal conseguia abrir os olhos. A dor era excruciante, cada respiração era uma agonia. Mas através da névoa de dor, ele sentiu. Sentiu as mãos de Elias segurando as suas. Sentiu as lágrimas caindo em seu rosto. Sentiu o amor daquele homem que tinha todas as razões para deixá-lo morrer, mas que escolheu salvá-lo. Elias segurava sua mão com firmeza, orando entre lágrimas que não paravam. Fica comigo, você vai ficar bem. Deus não trouxe você até aqui para deixar você partir agora. Fica comigo." E havia tanta fé naquela voz, tanta certeza, que o fazendeiro quis acreditar, quis viver,
Quis ter a chance de completar sua transformação. E ali, no meio da lama, da dor e do fogo apagado, no meio da chuva que lavava tudo, o Senhor sussurrou com a pouca força que tinha: agora eu entendo. As palavras saíram roucas, quase inaudíveis, mas Elias ouviu. Inclinou-se mais perto. Entende o que, Senhor? Entendo o que é amar de verdade. Entendo o que é dar a vida por alguém. Você fez por mim o que eu nunca fiz por ninguém. Você me salvou. Não só agora, desde o começo. As palavras custavam. Cada uma era um esforço imenso, mas ele precisava dizer. Precisava que Elias soubesse. Elias sorriu, mesmo chorando, e respondeu com a voz embargada pela emoção. Era preciso queimar o que sobrou do velho homem para nascer o que é novo. Deus tem um jeito estranho de nos ensinar, Senhor, mas nunca nos abandona, nunca. E naquelas palavras havia uma sabedoria profunda, uma verdade que transcendia aquele momento. A fazenda nunca mais seria a mesma depois daquela noite, mas o que viria depois, ninguém imaginava ainda. Porque às vezes é preciso perder tudo para ganhar o que realmente importa. É preciso ser quebrado para ser reconstruído. É preciso passar pelo fogo para ser purificado. Quando o dia amanheceu, a fazenda parecia um campo de fantasmas. A fumaça ainda subia lenta dos destroços do celeiro. O cheiro de cinza e madeira queimada impregnava o ar. E entre os escombros molhados, o silêncio pesava mais do que o fogo da noite anterior. Era como se até a terra estivesse de luto, ou talvez em reflexão. Elias cuidava do Senhor, que agora jazia em uma cama simples na senzala. Sim, na senzala. Porque a casa grande parecia longe demais, e os outros insistiram que ele ficasse ali, onde podiam cuidar dele juntos. Cercado pelos mesmos homens e mulheres que antes o temiam, que antes tremiam ao ouvir seus passos. Suas mãos, antes firmes e autoritárias, agora tremiam. O corpo estava enfaixado, coberto de curativos feitos com o que tinham. A dor era constante, mas ele não reclamava, apenas observava. Observava aqueles rostos cuidando dele com dedicação, oferecendo água. Durante dias que se transformaram em semanas, Elias e os outros se revezaram cuidando dele. Cada um trazia o que podia: um chá de ervas para aliviar a dor, uma sopa quente, uma palavra de encorajamento, uma oração sussurrada. O fazendeiro, fraco e enfaixado, assistia a cada gesto com olhos marejados. Era humilhante e libertador ao mesmo tempo. Ninguém o chamava mais de Senhor naquele tom formal e distante. Alguns o chamavam pelo nome, outros simplesmente diziam: "Você está melhor hoje?", com uma familiaridade que antes seria impensável. E ele gostava. Pela primeira vez, sentia-se parte de algo maior que ele mesmo, parte de uma comunidade, parte de uma família. Agora, ele era apenas um homem fraco e dependente, deitado entre aqueles que antes chamava de servos. E pela primeira vez em toda a sua vida, ele não sentia vergonha disso. Pelo contrário, sentia gratidão. Uma gratidão profunda que transbordava pelos olhos em forma de lágrimas. Como tinha sido cego por tanto tempo? A cada visita, a cada olhar silencioso de compreensão, a cada mão que segurava a sua, ele percebia uma verdade fundamental. O respeito verdadeiro não nasce do medo, nem da obrigação. Nasce da bondade que se planta nas atitudes, nas escolhas do dia a dia, no amor que se demonstra não com palavras bonitas, mas com ações concretas. E assim, enquanto seu corpo se curava lentamente, sua alma se curava também. As cicatrizes na pele ficariam, mas eram marcas de uma transformação maior. Eram os sinais visíveis de uma morte e um renascimento. O velho homem tinha morrido naquele incêndio. O novo estava nascendo entre aquelas paredes simples, cuidado por mãos calejadas, mas cheias de amor. Com o passar dos meses, enquanto a recuperação avançava e as forças voltavam,
O fogo se transformou em símbolo não de destruição, mas de recomeço. O fazendeiro, agora capaz de andar novamente, mesmo que com dificuldade, tomou a decisão mais importante de sua vida. Reuniu a todos no centro da fazenda e fez um anúncio que mudaria tudo. "Vocês são livres", disse, a voz ainda fraca, mas firme na convicção. "Todos vocês não são mais escravos, não são mais propriedade. São pessoas, são irmãos, são família." O silêncio que seguiu foi tão profundo que podia-se ouvir o vento sussurrando entre as folhas. Ninguém se mexia. Ninguém acreditava no que tinha ouvido. Mas ele continuou. "Eu vou reerguer estas terras, e faço questão de dividir o que antes chamava egoisticamente de minha riqueza. Estas terras são de todos nós. Quem quiser ficar e trabalhar comigo, não como escravo, mas como parceiro, será bem-vindo. Quem quiser partir terá minha bênção e ajuda para começar em outro lugar." Muitos não acreditaram no início. Acharam que era outro truque, outra promessa vazia. Alguns testaram a liberdade, saindo pelos portões e esperando serem chamados de volta ou punidos. Mas não foram. Eles eram realmente livres. E quando perceberam que era verdade, algo extraordinário aconteceu. A maioria escolheu ficar. Porque aquela fazenda, apesar de tudo que representou de dor, agora se tornava símbolo de esperança. Era a prova viva de que pessoas podem mudar, de que sistemas podem ser transformados, de que o amor pode vencer o ódio. E eles queriam fazer parte disso. Queriam construir esse futuro novo com suas próprias mãos. Elias, é claro, continuou ao lado do fazendeiro, não mais como escravo, mas como amigo verdadeiro e conselheiro sábio. Sua presença era um lembrete constante de onde tinham começado e de quão longe tinham chegado. Era a bússola moral que mantinha todos no caminho certo quando as velhas tentações voltavam. Juntos, reconstruíram não apenas o celeiro, mas toda a estrutura da fazenda. Casas melhores foram construídas, hortas comunitárias foram plantadas, as crianças ganharam uma escola, os mais velhos, um lugar para descansar com dignidade. Era uma transformação completa, de dentro para fora, de cima para baixo. A fazenda floresceu novamente, mas não de algodão colhido por mãos escravizadas, não de cana cortada sob o chicote. Floresceu de humanidade, de respeito mútuo, de trabalho digno e recompensado justamente. Floresceu de algo que tinha muito mais valor que qualquer colheita. Floresceu de amor. E todos que passavam por ali, viajantes, comerciantes, pessoas de fazendas vizinhas, diziam sentir algo diferente. "Tem paz neste lugar", comentavam. "Tem algo especial aqui." E realmente havia. Era a presença de Deus, alguns diziam. Era a força da transformação genuína, diziam outros. Mas todos concordavam. Aquele lugar era especial. Os anos passaram como folhas que caem no outono, suaves, mas constantes. O fazendeiro envelheceu. Os cabelos brancos como a neve, as mãos marcadas não mais apenas pelas queimaduras, mas pelas rugas do tempo. Elias também envelheceu ao seu lado, os dois como irmãos que a vida uniu de forma improvável, mas perfeita. Então, certo dia de primavera, quando as flores começavam a desabrochar e os pássaros cantavam mais alto, Elias reuniu suas poucas posses. Não disse nada a princípio, apenas arrumou suas coisas em silêncio. Alguns perceberam e perguntaram aonde ia, mas ele apenas sorria misteriosamente. "Em breve vocês saberão." Na manhã seguinte, ele havia partido. Assim, em silêncio, como tinha vivido. Deixou apenas uma carta simples sobre a mesa do fazendeiro, dobrada com cuidado e selada com cera. O velho homem, ao acordar e perceber a ausência de seu amigo, sentiu o coração apertar. Procurou por toda parte até encontrar a carta. Com mãos trêmulas, abriu e leu. "Irmão amado,
Fiz o que vim fazer. A semente foi plantada, regada com lágrimas e sangue, e agora dá frutos que alimentarão muitos. Agora o resto é seu. Continue cuidando desta terra e destas pessoas como tem feito. Não me procure, pois já vou longe. Mas saiba que onde eu estiver, estarei orando por você e por todos aqui. Que Deus continue abençoando esta fazenda. Com amor eterno, Elias. O velho homem leu aquelas palavras e chorou como uma criança. Não de tristeza, embora sentisse falta, mas de gratidão profunda. Gratidão por ter conhecido aquele homem extraordinário. Gratidão por ter sido transformado. Gratidão por ter recebido uma segunda chance quando não merecia. Ele saiu, ainda segurando a carta contra o peito, e foi até o campo onde tudo tinha começado. O lugar onde Elias tinha sido açoitado. Aquela terra que tinha bebido seu sangue. E ali, naquele lugar de dor transformada em redenção, fincou uma cruz de madeira que ele mesmo tinha feito durante as noites de insônia. Ajoelhou-se diante dela, os joelhos afundando na terra úmida, e orou. Mas não era uma oração pedindo perdão, não mais. Era uma oração de agradecimento. Agradecimento por ter sido salvo, não da morte, mas de algo pior. Salvo do próprio coração de pedra. Salvo de uma vida vazia de significado. Salvo de si mesmo. Obrigado, sussurrou entre lágrimas. Obrigado por não desistir de mim quando eu merecia ser abandonado. Obrigado por enviar Elias. Obrigado por me mostrar que nunca é tarde para mudar. Obrigado por me ensinar que o verdadeiro poder está em servir. E sentiu naquele momento uma paz que transcendia todo o entendimento. Com o tempo, aquela fazenda se tornou mais do que uma propriedade. Tornou-se um refúgio para os perdidos, um lar para os rejeitados, uma esperança para os desesperados. Viajantes cansados encontravam abrigo. Trabalhadores sem emprego encontravam oportunidade. Famílias separadas encontravam união. Era um oásis de humanidade num deserto de injustiças. Ninguém saía dali sem ouvir a história. A história de Elias, o escravo que ensinou o Senhor a ser livre. A história do homem que foi açoitado e orou por seu agressor. A história da transformação impossível que aconteceu quando o orgulho finalmente se curvou diante do amor. Era uma história contada e recontada, cada vez com mais detalhes, cada vez tocando mais corações. Diziam que, nas madrugadas, quando o mundo ainda dormia e só os mais dedicados acordavam para orar, ainda se podia ouvir o vento sussurrando orações entre as árvores. Era como se o espírito daquele homem simples, mas gigante na fé, ainda cuidasse de todos ali, ainda intercedesse, ainda abençoasse aquela terra. Alguns juravam ter visto uma figura caminhando entre as plantações ao amanhecer, verificando se tudo estava bem. Outros diziam sentir uma presença reconfortante nos momentos difíceis, como se alguém invisível estivesse ao lado, dando forças. Eram histórias, talvez lendas, mas que mantinham viva a memória daquele que tinha sacrificado tanto para salvar tantos. E assim, a fazenda que antes era símbolo de dor, de injustiça, de sofrimento, se tornou um altar de recomeços. Um lugar onde pessoas vinham não para serem quebradas, mas para serem restauradas. Não para serem diminuídas, mas para serem elevadas. Não para perderem a esperança, mas para redescobri-la. O fazendeiro envelheceu em paz, rodeado não por servos obrigados, mas por amigos verdadeiros. Seus últimos anos foram os melhores de sua vida. Ele ria mais, dormia melhor, vivia com propósito. E quando finalmente chegou sua hora de partir deste mundo, foi cercado por amor. Suas últimas palavras foram: digam a Elias, onde quer que ele esteja, que eu entendi. Finalmente entendi tudo. E quando partiu, o povo da fazenda se reuniu e, em sua honra, ergueu uma placa de madeira entalhada com cuidado no portão de entrada.
Nela estava escrito com letras grandes e firmes: aqui viveu quem aprendeu que poder é servir. Aqui se ensina que ninguém está perdido para sempre. Aqui o amor vence o ódio, todos os dias. E quem ouvia essa história, fosse viajante de passagem ou vizinho curioso, sempre voltava para ouvir de novo. Traziam amigos, contavam para familiares, espalhavam a notícia, porque algo nela tocava o coração profundamente. Algo nela despertava uma verdade que todos carregamos, mas às vezes esquecemos. A verdade de que ninguém, absolutamente ninguém, está perdido para sempre. A verdade de que mudança real é possível. A verdade de que basta uma faísca de arrependimento verdadeiro, uma centelha de humildade genuína para acender a luz da mudança. E quando essa luz acende, ela não se apaga facilmente. Ela cresce, se espalha, ilumina outros. Esta é a história de Elias e do Senhor. Uma história de como o amor venceu o ódio, de como a humildade derrotou o orgulho, de como o perdão se mostrou mais forte que a vingança. É uma história antiga, mas sempre nova. Porque enquanto existirem pessoas que precisam ser transformadas e pessoas dispostas a amar, apesar de tudo, esta história será eterna. Se esta história tocou o seu coração de alguma forma, se você sentiu algo se mover dentro de você enquanto ouvia, eu convido você a se inscrever neste canal. Aqui compartilhamos histórias que inspiram, que transformam, que nos lembram do que realmente importa na vida. Ative o sininho das notificações para não perder as próximas histórias que temos preparadas para você. Cada uma delas foi escolhida com cuidado, pensando em tocar sua alma e trazer luz para seus dias. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, alguém que está lutando, que precisa de esperança, compartilhe este vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo contando o que você achou desta história. Ela tocou você de alguma forma especial? Há algo em sua vida que precisa ser transformado? Há alguém que você precisa perdoar? Compartilhe conosco. Sua história também importa. Sua voz também precisa ser ouvida. Lembre-se, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para escolher o amor em vez do ódio. Nunca é tarde para se ajoelhar diante da verdade e se levantar transformado. A história de Elias nos ensina isso, e se funcionou para o senhor daquela fazenda, pode funcionar para qualquer um de nós. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir esta história. Sua presença aqui faz toda a diferença. Você não está sozinho nesta jornada. Estamos todos caminhando juntos, aprendendo, crescendo, nos transformando, e juntos podemos fazer deste mundo um lugar melhor. Uma pessoa de cada vez, uma escolha de cada vez. Até a próxima história, meu amigo, minha amiga. Que Deus abençoe você ricamente, que Ele toque seu coração assim como tocou o coração do Senhor daquela fazenda. E que você seja, onde quer que esteja, uma luz que brilha na escuridão, assim como Elias foi. Um grande abraço e até breve.